Você acredita que o ambiente ele influencia bastante? Com certeza, o ambiente ele faz toda a diferença para você vivenciar ou um ambiente de escassez ou um ambiente de prosperidade, sabe? Então eu consigo, o ambiente ele é muito importante para isso, né? Por que que o ambiente é importante? Porque quando tu está no ambiente, você começa a construir alianças, né? E aí vamos para o famoso networking, né? Eu sempre falo que dentro do processo do networking a gente existe 3 escalas. A primeira são as pessoas que você conhece, aquele cara que tu passa na rua, diz um oi. O segundo é que você faz amizades, né? E o terceiro ponto, que é a construção de alianças, né? Eu falo um pouco disso no meu livro também. A terceiro ponto, a construção de alianças, é a que de fato vai fazer com que você cresça. São as pessoas que vão conviver contigo. Mas você pode ter, então, convivência com esses 3 pilares. As pessoas que você conhece, quem você constrói amizade e quem você constrói aliança. Agora, Otávio, o maior questionamento é como que eu levo a pessoa que eu conheço para o terceiro ponto, que é a construção de aliança? Tempo junto. Exatamente. Então vamos lá. Quando eu estava lá sendo promotor de vendas, né? E aí depois, novamente, fazendo uma anamnese dessa situação, eu pude perceber que a construção de aliança que eu fiz naquele ambiente permitiu que eu viesse para cá, viesse para Passo Fundo. Por quê? Eu tinha um amigo meu, né, o Claudemir, ele trabalhava comigo lá no supermercado, fazendo reposição de bebidas e tudo mais, e a gente lá começou, então, a trocar uma ideia, porque ele também tinha vontade de mudar o estado de vida dele, de buscar algo diferente. E para nós, naquela época, fazer uma faculdade era um caminho. Era o caminho que a gente conhecia, era o caminho que a gente podia ter essa possibilidade, né? Então, a gente começou a construir uma ideia junto, né? Aquela ideia, acho que a gente pode fazer algo diferente. Porque naquela época eu vinha de ônibus todos os dias para cá. Então, geralmente eu saía, era umas 5:30 da tarde, chegava aqui para a hora da aula, saía perto das 10 horas e chegava em casa 1 hora da manhã. 5 horas tinha que acordar e estava naquele ciclo. Então, era um pouco difícil, né? Sim. Então, a gente queria buscar algo diferente e a gente chegou numa concordância. E aí, unindo, né, essa construção da aliança permitiu que a gente viesse para cá. E um terceiro amigo nosso também queria nisso. A gente chegou numa conversa, vamos para lá. Vamos tentar. E a gente veio, né, alocou um apartamento aqui, todo mundo veio com um objetivo. Então eu vim para estudar, eu vim para cá, eu comecei a trabalhar, o meu amigo começou a trabalhar, meu outro amigo começou a estudar, todo mundo veio com um objetivo para conquistar algo diferente. Então veja que a construção de alianças, ela permite que você colha novos frutos. Então o ambiente que você está vivendo hoje, você vai ter esses 3 círculos de relacionamento. E com a terceira fase, que é a construção de alianças, é que vai permitir que você ou construa um ambiente de crescimento ou você construa um ambiente de escassez. Cara, não é legal, não é? Para você que está em casa aí, não é legal você conviver num ambiente que sempre está reproduzindo algo negativo. Não é legal, Não. né? Agora, quando você está num ambiente em que, por mais que enfrente dificuldades, porque não anula o ambiente, não anula o ambiente, a dificuldade, né? Mas por mais que você esteja nesse ambiente de dificuldade, quando você tem uma esperança, você deposita uma esperança dentro daquele ambiente, você consegue enxergar um destino diferente. Cara, vamos tentar, vai que dá certo. Vamos buscar algo diferente. Então tem a ver com a construção da mentalidade. E olhando para esse cenário ainda do ambiente que nos influencia, e eu acredito muito nisso, o que você sugeria, ou qual seriam os primeiros passos, na tua visão, para aquela pessoa que mora lá no bairro, que nasceu num bairro pobre, a família desestabilizada, na escola os colegas também não têm uma estrutura familiar adequada, mas ele pensa em sair, só que às vezes não tem ainda os relacionamentos. Como essa pessoa começa a construir esse relacionamento? Perfeito, vamos lá. Eu saí de uma cidade de 2.500 habitantes, tá? A minha família ela nunca teve necessidades, tá? Mas sempre foi muito batalhado para conquistar as coisas. Nunca foi herdado algo ou tinha muita condição financeira, nada disso. Sempre foi muito trabalhado, né? Eu lembro que eu ia para minha escola lá de Fusca. Minha mãe naquela época ainda trabalhava numa empresa, né? Tinha um salário mínimo, né? Eu lembro que em 1994, que foi o ano que eu nasci, os meus pais falaram que eles moravam numa casinha muito humilde e que tinha goteiras nessa casa, e que quando chovia eles tinham que sair com um balde para botar. Então, eu saí de um ambiente muito humilde, de muito trabalho para conquistar os resultados, certo? O que eu vejo diante dessa pergunta, Otávio? O que eu posso fazer para conquistar algo diferente mesmo tendo pouca condição? Eu vou trazer um pouco do meu relato. Primeiro, alimentar a fé.
alimentar a fé. Eu acredito que a gente consegue conquistar o impossível, que talvez faça um pouco sentido para você que está aí do outro lado ouvindo nós, quando você alimenta a fé. Otávio, alimenta a fé no quê? No reino de Deus. Foi onde eu compreendi e aonde que, de fato, né, a grande prosperidade acessou a minha vida. O grande crescimento acessou a minha vida. Então, alimentar a fé. Segundo, alimentando essa fé, vai começar a despertar sonhos. Eu fui dar uma palestra, esse ano ainda, para o pessoal do 3º ano, de uma escola aqui da cidade, e eu fiquei me questionando, disse, o que eu posso falar para essas pessoas? Porque um dia eu também estava no 3º ano. Sim. Um dia eu estava sentado lá, do mesmo jeito que eles estavam sentados lá também. E eu fiquei me questionando o que eu posso falar para eles. E aí veio uma palavra no meu coração, que se chama sonho. Cara, se tu tem um sonho, tu tem uma motivação, o meio profissional que tu vai construir é um meio para que você conquiste isso. Então, alimentar a fé, ter sonhos. Então, esse foi o que eu consegui compreender, né, que me trouxe grandes resultados, né, para me conectar com novas pessoas, para que eu pudesse, então, construir meus relacionamentos e que eu pudesse, então, trazer um resultado diferente para mim. E terceiro ponto, gerar valor. Então, eu alimento a minha fé, eu tenho um sonho e eu gero valor. Quando eu gero valor para a vida das outras pessoas, por mais humilde que eu seja, eu sempre tenho algo para entregar diferente. Então, se eu entrego algo diferente para alguém, eu começo a gerar valor. Automaticamente, se eu gero valor, eu gero uma palavra que se chama reciprocidade. E se eu tenho reciprocidade, eu gero uma conexão com essa pessoa. Então, eu acredito que esses 3 pilares vão fazer total diferença para você que quer acessar um novo ecossistema de relacionamento diferente. Alimentar sua fé, ter um sonho, porque é o sonho que vai motivar você a fazer o terceiro ponto, que é gerar valor para a vida das outras pessoas. Então, eu entendi que quando eu gero valor para a vida das outras pessoas, eu gero resiliência e eu tenho que colher o resultado disso. Isso é natural. Não sou eu que estou dizendo, não, eu quero cobrar algo porque eu gerei algo de valor. Não, é natural. Você vai despertar o sentido na vida da outra pessoa para ela gerar um valor para ti. E aí eu começo a enxergar um ambiente diferente. Eu começo a enxergar, então, esses 3 pontos vão te levar para um negócio que se chama crescimento, que é prosperidade. Então, eu me conecto dessa forma, né?